quem já está aqui. Hoje nós vamos falar sobre como estudar em casa. Está sendo um desafio muito grande para as pessoas que precisam estudar em casa. Para quem está estudando para concurso público, essa é uma atividade que a gente não pode deixar, não pode abrir mão. É uma parte essencial dessa jornada para concurso público. E então por isso eu achei interessante trazer esse tema, né, de como fazer para manter esse foco, essa concentração no nosso estudo em casa. E eu sei que nós somos pessoas diferentes, cada pessoa tem a sua dificuldade. Eu gostava muito, sempre gostei muito de estudar em casa, de ter o meu cantinho, de ter o meu local reservado em casa para estudar. Nunca tive muita dificuldade de ter esse momento. Para mim, na verdade, era bem prazeroso. Mas eu sei que essa é a dificuldade de muitas pessoas, porque em casa nós temos muitas distrações. Em casa tem a geladeira, tem a televisão, tem as pessoas, tem a nossa cama que dá uma vontade de deitar, tem o sofá para você assistir algum programa, relaxar. Então em casa nós temos muitas distrações. E isso dificulta realmente, né, você ficar ali no seu cantinho de estudo. Mas por isso que nós precisamos ter uma estratégia, criar uma estratégia para que a gente consiga ficar da melhor forma, um tempo necessário, né, que nós vamos traçar um determinado tempo para que a gente consiga manter esse foco, essa concentração do nosso estudo em casa. Então eu elenquei alguns pontos para que a gente observe, para que a gente tenha uma estratégia, tudo bem, Gisele? Para que a gente tenha uma estratégia para que o nosso estudo em casa ele possa render mais. E a primeira dessas estratégias que eu elenquei é ter um plano. Planeje-se. Como que você vai fazer para estudar? Quantas horas você tem disponível para o seu estudo? Você vai fazer um estudo por ciclo ou vai ser por dia da semana? Como é que você vai fazer para você começar a estudar? Sem esse plano inicial, desde ali do início, o concurso que você vai fazer, em quanto tempo você vai passar, que você quer passar nesse concurso público, isso tem que estar dentro de um plano. E esse plano você vai diminuindo ele, quebrando esse plano grande de passar no concurso público em meses, em semanas, em dias, em horas. Então quando você planeja, fica mais fácil você delimitar esse seu momento de estudo. Aliás, você está fazendo uma pergunta: quantas horas você recomenda de estudo diário? Pois é, isso aí é muito delicado, essa questão das horas diárias, porque você precisa primeiro definir quantas horas você tem para estudar. Cada um de nós somos únicos, cada um de nós temos as nossas atividades. Tem gente que trabalha fora, tem gente que parou de estudar, parou de trabalhar para ficar estudando. Tem gente que tem casa, marido, filhos. Essa é uma decisão, é um início ali que você tem que ter, Ilza, de muita atenção, de quantas horas você tem disponível para estudar. E depois disso, eu não sei se você assistiu a live passada, que eu fiz sozinha, acho que foi na quinta-feira passada, que eu falei muito de ter prioridade. Às vezes você fala assim: eu só tenho 1 hora de estudo por dia, eu só posso estudar 1 hora. Comece olhando quais são aquelas atividades que você pode deixar de fazer em prol do seu estudo. Então, as horas diárias vai depender muito disso. O quanto você está priorizando o seu estudo. Quais atividades você pode deixar de fazer para trazer essas horas para o seu estudo. 1 hora, 2 horas. Eu sei que tem gente que estuda 4, tem gente que estuda 6. Eu estudei 8 horas por dia, porque eu parei de trabalhar para estudar. O meu estudo era o meu trabalho. Então, organize o seu horário de acordo com o que você tem disponível e depois você vai já olhando aquelas atividades que você pode tirar do seu dia a dia para incluir horas no seu estudo. Tá bem? Não dá para falar assim: tem que ser 8 horas, tem que ser 4, tem que ser 6. Cada pessoa é única e cada pessoa vai ter que organizar o seu horário de acordo com a sua vida, com a sua rotina. Claro, dando prioridade sim para o seu estudo.
O que mais? Aqui a segunda dica, além de ter um plano, é criar o hábito de estudar. Nós temos que ter o hábito de estudar. Quem quer passar num concurso público, não dá para passar num concurso público se não tiver o hábito de estudar. Hábito. Construa um hábito de estudo. E respondendo já ali a pergunta da Mayra, como seria o hábito de estudar? Para que nós construímos um hábito de estudar, nós vamos estudar, Mayra, todos os dias, de preferência no mesmo horário e num local definido por você para estudar. O seu cérebro vai começar a entender que todos os dias, naquele horário, aquela vai ser a atividade dele. Então ele já vai começar a se preparar antecipadamente para o estudo. Mas tem que ser todo dia, uma sequência. Não pode estudar um dia numa semana, outro dia na outra semana, passar 3, 4 dias sem estudar e depois sentar e achar que vai estudar 8 horas, que vai ser produtivo. Construa um hábito dia a dia. No primeiro dia vai ser difícil, no segundo vai ser difícil, na primeira semana vai ser complicada, mas na segunda semana já vai ser mais fácil, vai ficando mais fácil cada dia. Então você tem que ter persistência. Todos os dias você estuda no mesmo horário, no mesmo local, de preferência, claro, naquele mesmo horário e naquele mesmo local. Assim você vai conseguir construir o seu hábito de estudar. É ali persistência mesmo, é um pouquinho todos os dias, sem perder o foco e a sua determinação, tá bom? É assim que a gente vai construindo um hábito, como o hábito de tomar banho. Todos os dias você sabe que você vai tomar um banho de manhã antes de ir para o trabalho. Quem tem esse hábito, a pessoa já levanta e nem pensa mais no que vai fazer, já vai pro banheiro fazer sua higiene pessoal, escovar os dentes, tomar banho, beber a sua água. Então, quando a gente tem um hábito, sai do nosso consciente e já entra ali no nosso automático. Todos os dias você faz aquela coisa e já deixa de ser penosa, porque ela já entrou no automático e não tem mais tanto gasto de energia. Tudo bem? Então, é diariamente mesmo que a gente constrói um hábito. Então, eu falei aqui, tenha um plano, crie o hábito de estudar. O hábito de estudar é muito importante. Ali todos os dias, no mesmo horário, tem um local apropriado, ele tem que ser iluminado, ventilado, tem que ser agradável para você estar nesse ambiente, a cadeira tem que ser confortável. Já pensou passar horas e mais horas sentado numa cadeira desconfortável, num ambiente escuro, que não tem uma ventilação, uma iluminação apropriada para você ler, para você assimilar o conteúdo? Então o local de estudo é muito importante, é uma etapa muito importante que merece que você dê um carinho especial, tá bom? Eu já falei aqui muito interessante aqui que eu coloquei. Tem gente que gosta de estudar no sofá da sala. O sofá da sala não foi feito para estudar, o sofá da sala é para o seu lazer, para você bater um papo com a família, é para você dar uma relaxada. Cama também não é local de estudo, cama é local de dormir, de relaxar, de descansar. E o nosso cérebro ele vai assimilando isso. Então, eu não sei se acontece com vocês pegam um material para ler, uma apostila, se você tá lá na cama, deitadinho, confortável, dá meia hora você tá com sono, você quer dormir, porque o seu cérebro assimila a sua cama com o seu local de descanso, com o seu local de dormir. E ele vai te dar sono sim. Então estudar na cama não é apropriado. Por isso que você precisa ter um local de estudo. Reserve um local na sua casa, planeje o seu ambiente e tenha ali todos os dias você vai para o seu ambiente para estudar. Lembre-se que a gente está falando de estudo em casa. Que as pessoas podem falar, mas eu posso estudar na biblioteca. Pode estudar na biblioteca, mas estudar em casa é diferente de estudar na biblioteca, porque na biblioteca nós temos menos distrações. E aqui nós vamos justamente tentar eliminar essas distrações com essa rotina. Então, o ambiente apropriado. Eu estudei com a Sônia, nós fizemos uma live esses dias, e ela falou que o nosso cérebro, ele incorpora o nosso ambiente como se fizesse parte de nós.
Então o nosso ambiente ele tem que ser adequado, ele tem que ser apropriado, porque o nosso cérebro vai entender como se fosse uma extensão nossa. Agora imagine ele olhando para esse ambiente e não estando satisfeito de estar ali. Ele não vai ter prazer, e se ele não tiver prazer, ele não consegue focar. Se ele não consegue focar, ele não consegue assimilar, e você não vai conseguir aprender o que você tem que aprender. Então o ambiente é muito importante e o nosso cérebro lê esse ambiente como se ele fosse a nossa própria extensão, uma extensão nossa. Bacana essa informação, né? E um exemplo que ela deu foi de um carro. Quando você está dirigindo um carro, você sabe a extensão do carro, parece que o carro faz parte de você. Não sei se vocês têm essa sensação. Você sabe se cabe o carro para estacionar, se cabe entre dois carros, apesar de o carro ser bem maior que você tem essa noção de espaço, porque o seu cérebro lê o carro como se fosse uma extensão sua. E a mesma coisa com o seu local de estudo. Por isso que ele tem que ser agradável para você, porque o seu cérebro precisa entender que aquilo você está usando aquilo como uma extensão sua e que você gosta de estar ali, gosta de estar nesse ambiente. Tá bom? Então, o hábito, plano de estudo, crie o hábito, ambiente apropriado. E agora eu vou falar aqui do material. Organize o seu material. A Ilza fez uma pergunta, se o material é incorporado pelo cérebro. Assim como o nosso local de estudo, o nosso material ele também é incorporado pelo nosso cérebro como se fosse uma extensão nossa. Então essa história de você não gostar do seu material, falar que livro chato que eu vou ter que ler, que matéria chata que eu vou ter que aprender, isso não é bacana para o seu cérebro, isso dá uma descarga muito negativa para ele. Então aprenda a gostar do seu local de estudo, aprenda a gostar do seu material de estudar, do seu material, do seu caderno, do seu livro, da sua apostila. Aprenda a amar o seu material como se fosse um pedacinho seu. Isso vai facilitando a sua aprendizagem. Parece que é uma bobagem dizer isso, né? Agora eu tenho que gostar do meu material, eu tenho que gostar do meu local de estudo. Se a sua intenção é passar num concurso público, ter um estudo de qualidade, render adequadamente o seu estudo, é mais indicado que você goste sim do seu ambiente, que você goste sim do seu material, que você sinta prazer de executar essa atividade. Então sim, o nosso cérebro entende sim, incorpora o nosso material como se fosse um pedacinho nosso. Então vamos amar o nosso material como a gente se ama, tá bom? Vamos lá. O que mais? Próxima etapa aqui que eu coloquei, depois da organização do material. E também por que é importante organizar o nosso material? Você já pensou você sentar para estudar, não entender que matéria que você vai estudar, onde que está a sua apostila, qual página você parou, qual que é o caderno daquela matéria, se você vai usar post-it, se você vai grifar, se você já vai fazer o resumo. Por isso que é bacana você organizar antes o material, porque você fica menos estressado, você gasta menos tempo procurando um material que você não sabe onde está. Por isso que é importante. Tudo isso é importante para quem está pensando em estudar em casa. Organize-se, organize seu tempo, o seu local e o seu material de estudo. É difícil estudar algo que não gosta, você não vai aprender. Principalmente se você ficar colocando isso na sua cabeça, que você não gosta daquela matéria. Eu não gosto de matemática, eu não gosto de matemática, eu não gosto de matemática. Pra que seu cérebro vai gastar tempo aprendendo alguma coisa que você não gosta? Não faz sentido para ele. Tudo que você vai fazer, o objetivo que você tem na sua vida tem que fazer sentido pro seu cérebro. Se não fizer sentido, ele não vai gastar energia naquilo. Então essa história de a gente ficar falando que não gosta de estudar, não gosta de ficar em casa sentado perdendo tempo, isso não é positivo, isso não não valoriza nada o seu tempo que você está gastando ali no seu estudo. E você não vai conseguir assimilar porque você já está colocando uma mensagem muito negativa para o seu cérebro. Então vamos lá? Outra coisa que você precisa fazer, além dessa organização inicial, né? Você precisa elencar e eliminar as distrações. Pensa em quantas distrações a gente tem na nossa casa. Olha, eu elenquei algumas aqui. Televisão, celular,
geladeira, para os homens aí que gostam muito, videogame, internet, redes sociais. Pensa em quanto tempo as pessoas estão perdendo em redes sociais. As pessoas da nossa casa, para quem mora com a família, crianças, filhos, até mesmo os pets, os cachorrinhos, os gatinhos podem te atrapalhar, podem tirar o foco do seu estudo. Então, gente, dor nas costas, às vezes você está sentado há muito tempo com dor nas costas, isso daí vai te dando um mal-estar e daqui a pouquinho você quer levantar, você não quer mais ficar no seu ambiente de estudo. Tudo isso são historinhas que a gente vai deixando ali para a gente não cumprir a nossa rotina de estudo. Celular apitando, criança chamando, cachorro latindo, tudo isso são distrações que a gente precisa eliminar. Agora você fala, como que eu vou eliminar minha família? Não dá, né? Para eliminar a família. Mas você pode conversar com a sua família, avisar a sua família que aquele ali é o seu horário de estudo. Pensa comigo, se você estivesse no seu horário de trabalho, lá num ambiente de trabalho, a sua família saberia que aquele é o seu compromisso naquele momento. Então você tem que conversar com a sua família, conversar com seus filhos, deixa os bichinhos para fora do seu ambiente de estudo, não deixe eles no mesmo ambiente, porque eles vão pedir atenção, você vai parar, você vai perder o foco. E todas as vezes que a gente perde o foco para dar atenção para alguém, para um animal, para o celular que apitou, você quer ver a mensagem, você perde ali para voltar até a mesma concentração de 15 a 20 minutos. E é muito tempo para quem está estudando, toda hora se distrair e voltar até aquela concentração. Então não perca, elimine essas concentrações. Deixa o celular fora do quarto. Se você não pode deixar o celular fora do quarto, porque vai receber uma ligação muito importante, você deixa no silencioso, só para tocar naquela vibração ali, para você atender aquela ligação. E depois você elimine de novo essa distração, porque vai fazer muita diferença na sua rotina de estudo. Eu falei ali de dor nas costas, a Mayra falou, né? Que dor nas costas não é historinha. Que a pessoa pode mesmo ter dor nas costas. Pode? Claro que pode. Ela pode ter filho também. Ela tem que conversar com o filho para que o filho entenda que aquele é horário de estudo, conversar com o marido. E a questão da dor nas costas, como que você pode fazer, Mayra? Você tem que primeiro procurar um profissional, você tem que tentar eliminar essas dores nas costas. Você está fazendo uma atividade física, um alongamento, às vezes você pode falar, tá, mas eu estou sem tempo para fazer atividade física. É a questão da prioridade que nós já conversamos na outra live. Mas você pode fazer um alongamento, se você não pode pagar uma academia agora, você pode se alongar na sua casa, você pode se exercitar na sua própria casa. Hoje em dia tem exercícios com elásticos, você pode fazer uma caminhada. Então, assim, existe formas de você diminuir as dores nas costas? Existe sim, fazendo atividade física, se alongando, sentando adequadamente, tendo uma cadeira confortável. Porque você já sabe que você vai passar muito tempo sentado estudando, não é? Então a gente tem que se programar para diminuir essas distrações. Porque tem dor nas costas, tem dor nas pernas. Senta certinho, não cruze as pernas para que você não dificulte a circulação. Então tem algumas coisas que dá para fazer para diminuir esses mal-estar. Então vou comprar um elástico. Bacana, eu já comprei elástico para malhar em casa, é bacana malhar em casa com elástico, apesar de eu preferir academia mesmo, mas no momento que a gente não pode fazer uma academia, não pode estar lá, nós podemos arrumar uma outra forma de malhar em casa, não é? E diminuir as dores. Ah lá, pode fazer compressa enquanto descansa, é isso aí, a Isa tá dando até ideia ali, tá doendo? Vamos fazer uma compressa, vamos fazer alguma coisa para diminuir. O que não dá é pra gente ficar brigando com essas distrações. Nós temos que procurar diminuí-las e não ficar brigando com elas. Tá bom, Mayra? Eu sei que dor nas costas a gente tem mesmo, tem dia que tá doendo muito, tem dia que tá doendo menos. Levante um pouquinho, se alongue, que você vai sentir uma melhora. O que mais? Já falei das distrações.
Já falei para avisar a família, né? Porque avisar a família, quando você avisa a sua família, você pode construir ali uma rede de apoio. Sua família pode fazer parte, pode vir a somar com você. Porque pensa, passar num concurso público, você pode mudar a vida da sua família toda. Você pode mudar a vida do seu filho, do seu marido, para quem é casado, para quem tem filhos. Então isso vai fazer muita diferença, e trazer a sua família para junto do seu sonho é muito mais produtivo do que você ficar brigando com a sua família de uma forma como é que eu vou dizer assim, não conseguir vender o seu sonho para sua família. Você vai ter que aprender a vender o seu sonho aqui, para que ela entenda que é importante para você e que é importante para elas também que você consiga passar no seu concurso público. Vai melhorar a vida da família toda. Então tem criança que é muito pequenininha, não vai entender isso, mas você pode pedir auxílios, né, para o seu marido, para ajudar a cuidar do filho, se é o caso. Então você vai ter que formar a sua rede de apoio, que é essencial nesse momento de estudo. E a sua rede de apoio com certeza vai diminuir muitas dessas distrações enquanto você está estudando. Bem-vindo, Paulo. Eu vi que o André entrou, bem-vindo. Não deu tempo de falar boa noite na hora que eu estava falando, eu vou falar agora. Tá bom? Mas eu vi que vocês entraram. Vamos lá, já falei que avisa a família. Uma coisa também muito importante para quem está estudando em casa: tenha metas. Tenha metas grandes e metas pequenas. Pegue a sua meta grande. Você fala, eu quero estudar isso nesses 6 meses, divida em mês, depois você divide em semanas, divida em horas, e divida em dias e depois em horas, porque isso faz muita diferença. Porque quando você tem uma meta grande demais, parece que você nunca vai conseguir realizá-la. E quando você divide essas metas, coloca metas menores, isso se torna mais prazeroso para o seu cérebro. Então, e você pode também criar estratégias de se dar recompensas quando você cumprir aquela meta. Parece bobeira, mas não é. O seu cérebro gosta de ter recompensa, e quando ele cumpre uma meta e ele ganha uma recompensa, ele fica muito mais animado para cumprir a próxima meta. Isso é verdade. Você pode falar, mas que tipo de recompensa? Pode ser uns minutinhos a mais de descanso, um período de lazer, claro que dentro do seu arcabouço de atividades, não vai ficar dando período de lazer toda hora, mas você vai criando estratégias para que seu cérebro fique satisfeito em conquistar mais uma meta, porque ele vai ter mais uma pequena recompensa. Isso também é muito bacana. Então desse metas, desafie o seu cérebro, mas entenda que você não pode se dar desafios grandes demais, porque ele pode ficar desanimado, seu cérebro pode ficar desestimulado. Então dê desafios congruentes com a sua capacidade de realização, um pouquinho mais, para que ele seja estimulado, ele vai ficar sentir-se muito mais determinado a realizar aquele desafio. O Paulo tá falando ali, ó, que pode ser chocolate. Chocolate como uma recompensa, né, Paulo? Pode ser chocolate. Pode ser uma hora malhando também, né, Paulo? Pode ser uma hora malhando. Pode ser uma hora a mais de sono, se você está mais cansado naquela semana. Dê uma recompensa pro seu cérebro que ele vai agradecer. O que mais? Uma coisa que é muito importante para quem está estudando são as pequenas pausas de descanso. Sabe aquele momento que você está ali, você já sentiu que você não consegue mais manter o foco, você já perdeu a concentração, o seu cérebro está te gritando, eu preciso de um descanso. Então dê esse descanso para o seu cérebro, porque ele vai fazer a diferença. Quando você dá um pequeno descanso para o seu cérebro, quando você voltar para o seu estudo, ele vai conseguir voltar àquela concentração inicial, porque é natural a gente ir perdendo a concentração no decorrer das horas de estudo. Então dê pequenos momentos de estudo para o seu cérebro para que ele volte até aquela concentração inicial. A Mayra está falando que gostou da ideia de chocolate, né? E da ideia da malhação, você não gostou não, Mayra?
Porque malhar também vai te dar energia. Talvez você esteja querendo chocolate aí pela energia do chocolate, porque é gostoso, mas a malhação também dá energia. Qual a pausa ideal? Keila, a pausa ideal, ali pelo menos 15 minutinhos de descanso. Se você, por exemplo, se você estudou por 1 hora, tem gente que gosta de estudar por 50 minutos e dá 10 minutos de descanso para iniciar a próxima hora de estudo ali. Então tem gente que dá 10 minutinhos, pelo menos 10 minutinhos. Eu gostava muito de 15, porque eu estudava num tempo maior. Eu estudava ali 2 horas, aí eu dava uma pausa de 15. Mas aí vai depender muito de cada pessoa. Tinha matéria que eu estava tão apaixonada pela matéria que eu conseguia passar 4 horas estudando sem a necessidade de descanso, porque eu não tinha perda da concentração, a perda do foco. Então você vai ter que começar a se cuidar, a se analisar para saber qual é aquele momento que seu cérebro está pedindo aquele descanso. Porque não adianta nada você ficar ali lendo e lendo e lendo sem conseguir assimilar mais nada. É nessa hora que você precisa parar para relaxar um pouquinho. E é importante, então, se dê, Keila, dependendo se você está estudando 1 hora, direto, se dê pelo menos 10, 15 minutinhos, que já vai fazer a diferença, você vai sentir a diferença quando você voltar pro seu estudo. Eu não sei se você está estudando muitas horas. Travou aqui, pessoal, só um pouquinho. Não sei se você está estudando muitas horas. Voltou. Ou bem-vindo, Paulinho. Ou como é que tá o seu cronograma. Se você, mas pelo menos 10 minutinhos, 10 a 15 minutinhos já vai fazer diferença para você. E aí você pode falar, mas o que eu vou fazer durante essa pausa? Seria interessante você relaxar mesmo, sabe? Fazer um alongamento, aproveitar, Mayra, se você tá com dor nas costas, você já aproveita, já faz um alongamento nesses 10, 15 minutinhos de descanso. Aproveita para beber água, para ir no banheiro, porque até mesmo isso, ficar parando para ir na cozinha pegar água, isso te tira a concentração. E quando você voltar, você vai precisar ali de novo de 15 a 20 minutos para voltar a ter foco. Então, o que é o ideal? O ideal é você já trazer uma água, ter uma jarrinha de água com o seu copo, e você já vai, para você não precisar ficar levantando toda hora para buscar água. Isso também é uma distração, que às vezes a gente até inventa que tá com sede, que quer beber água, só para levantar mesmo do local de estudo, só para se ausentar. Mas essas pausas desnecessárias que a gente faz no momento de estudo, que não é o nosso horário de descanso, ela te atrapalha, ela diminui a sua performance diária de estudo. Então, aí usa ali, ó, dê dicas para fazer nos momentos de pausas. O que você pode fazer no momento de pausa? Pode levantar, já falei de beber água, aproveita para ir ao banheiro. Se você tiver um assunto que você precise tratar com o seu familiar, já trate nesses momentos. Faça alguma coisa diferente de estudar. Não leia, não faça... Deixa o seu cérebro estudar, deixa o seu cérebro descansar desse momento mesmo. Você pode estar ali com seu filho, dar um carinho pro seu filho, dar uma atenção pro seu pet, uma coisa que não esteja mesmo relacionada com o estudo. É para descansar mesmo a sua cabeça. Faça alguma coisa que seja prazerosa para você, tá? Que não vai te gastar energia ali, que você vai curtir esse momento. Porque lembre-se, depois você vai voltar, vai ficar mais 1 hora, 2 horas de novo sentado estudando. Então aproveite esse momento para relaxar e para fazer as suas necessidades básicas, beber água, ir ao banheiro, dar uma alongada. Aproveitando ali, já deixa da Mayra o que evitar nessas pequenas pausas. Mayra, o que eu falo para evitar? Você pode... Evite entrar na internet, por exemplo. Porque primeiro que é um momento para você relaxar, descansar as suas vistas. Pense se você estiver estudando no computador. As suas vistas já estão cansadas, naturalmente você vai cansando.
Então você, na hora do seu descanso, você vai lá acessar uma rede social. E normalmente, quando a gente acessa uma rede social, a gente passa muito mais que 10 minutos ali. Então você vai perder o seu tempo de descanso, você vai prolongar demais o seu tempo de descanso na rede social. E você não está descansando, na verdade. Então evite entrar em rede social, esqueça seu celular, esqueça nesse momento que você está estudando. Evite televisão também, relaxe mesmo a sua cabeça, não fique focando a sua mente numa coisa, televisão, mais uma tela, mais uma luz ali que você vai estar cansando. Perde tempo, né, Mayra, rede social. Perde tempo assim, você fica ali, ó, você acha que você ficou acho que você ficou 10 minutos, você ficou meia hora olhando postagens, às vezes que nem te interessa tanto. Então não é uma forma de descansar. Colocar alarme é uma ótima. Se você tem dificuldade para voltar em 10 minutos, coloque um alarme ali. É legal colocar o cronômetro até no seu tempo de estudo. Tem gente que não tem assim uma boa métrica, que quer levantar antes. Coloca ali o alarme. Coloca que você vai estudar 1 hora. Tocou, você parou, aí você coloca que você vai voltar em 10, 15 minutos, tocou, você voltou. É uma forma de controle bem bacana, essa de colocar o alarme. Ah lá, Ilza coloca. Legal, parabéns. É uma forma de ter disciplina. Bacana. O que mais? Ah, tá. E falando em disciplina, é a minha próxima dica aqui. Foi legal a Ilza ter falado ali do cronômetro. É uma forma de você ter disciplina com o seu estudo. Pensa comigo, aquele exemplo do trabalho que eu dei no início. Pedi licença aqui que agora eu tô com sede. Quando você vai pro trabalho, se seu filho te ligar falando que não tem leite, você não vai sair do seu trabalho e vai buscar leite pro seu filho naquele momento. O que você vai falar para ele? No final do dia, eu vou passar no mercado e vou comprar o leite e vou levar para você. Você não vai parar, sair do seu trabalho naquele momento e vai buscar o leite pro seu filho. Ou você vai delegar, vai pedir para que alguém faça isso, mas você não vai fazer. Então encare o seu momento de estudo como se você estivesse no seu trabalho. Essa é uma forma de você ter disciplina, que você vai ter que executar aquela atividade naquele momento, naquela hora, naquele local. Você não vai poder ficar se ausentando de acordo com o que vai acontecendo no seu dia. Você vai ter que cumprir aquela sua rotina. Ali a Ilza, tem dia que não estamos motivados. O que fazer nesses dias? Tem dia mesmo que a gente não está motivado para estudar. É aqui que cabe a disciplina também, Ilza. Se você tem disciplina, você vai levantar, vai levantar da cama, por exemplo, né? Vai sentar, vai para o seu local de estudo e vai estudar. Porque é o seu local, é a sua hora e é a sua atividade que você vai ter que fazer. Eu vou usar de novo o exemplo do trabalho. Ou o exemplo como se você tivesse ido para a escola. Não é o seu horário de ir para a escola? Cansado ou não, você vai para a escola. Ou não é o seu horário de ir para o trabalho? Cansado ou não, você vai para o seu trabalho. Porque a sua rotina é aquela. E você precisa criar o hábito. Quando você cria o hábito de sentar naquele horário, naquele local de estudar, o seu cérebro ele vai entendendo que aquele horário ele vai sentar e ele vai estudar. Então tenha disciplina para esses dias que você não está motivado para estudar, para que seu cérebro entenda que é aquele momento. É assim que ele vai assimilando, e aos pouquinhos mesmo, não é de hoje para amanhã. Você não vai criar, não é natural para o nosso cérebro ficar sempre motivado. Eu estou motivada para estudar, eu estou motivado. Não, tem dia que você não está motivado, mas se você for uma pessoa disciplinada, ainda que a motivação não esteja ali, você vai sentar e vai desempenhar a sua atividade, que é o seu momento de estudo, é a sua hora de estudo. Então, nos dias que você não estiver motivada, você vai ter que estar disciplinada para fazer. Porque às vezes a gente não está mesmo motivada para malhar.
Mas se você tiver disciplina, saber que aquele horário é o seu horário de ir para academia, você vai para academia mesmo não estando muito motivada para aquele dia malhar. Não é? Para quem gosta de malhação aí, o Paulo eu sei que gosta. Então é assim que funciona. Se você não está motivada, tenha a disciplina para cumprir a sua atividade naquele momento. É sim, Mayra, disciplina é fundamental para tudo. E principalmente para você que quer passar no seu concurso público. Então tenha disciplina, tá bom? Vamos lá? Mais uma? Ah, que bacana. Eu já falei dos hábitos, né? Dos hábitos que atrapalham. Não, eu falei do celular, mas não são hábitos. O que é um hábito que pode te atrapalhar a estudar? Que vai te atrapalhar na rotina, que vai te tirar a motivação, que vai te atrapalhar no seu foco, é não respeitar as suas horas de sono. Então, esse é um hábito muito ruim para quem está estudando, é querer varar a noite estudando e não respeitar o seu horário de descanso, porque o nosso cérebro precisa dormir para conseguir levar para a memória de longo prazo o que a gente estudou durante o dia. Então, não respeitar a sua hora de sono, o seu sono precisa ser de qualidade. Então, quando você tem esse hábito ruim de não respeitar o seu sono, você não vai render adequadamente no outro dia. E isso vai formando uma bola, porque se você não rende, você não assimila, você desestimula. E depois, quanto mais desestimulado você estiver, menos você vai render o seu estudo. Aí vai virar essa bola. Então, vamos lá? Priorize o seu estudo. Considere o seu estudo como um seu trabalho. Se você parou de trabalhar para estudar, então você precisa estudar no horário que você trabalhava. Se você trabalhava 8 horas, estude 8 horas. Se você trabalhava 4, estude 4. É uma forma de você ter a disciplina que naquele horário você vai ter que estudar. Tá bom? Olha aqui que bacana. Isso aqui é difícil, né, gente? Aprenda a dizer não. Porque você não pode dizer sim para tudo aquilo que te pede no seu momento de estudo. Por isso que é importante conversar com a sua família e deixar claro que naquele momento é o seu horário de estudar. E o que você pode delegar, as atividades que você pode delegar, aprenda a delegar. Faça um acordo com as pessoas da sua casa, um acordo com seus filhos, um acordo com seu marido, com seu companheiro, com seus irmãos. Faça acordo. Se naquele momento é o seu horário de estudar e você tem uma atividade que eles estão pedindo para você fazer, combine que você vai fazer depois, num horário que você não vai estar estudando, porque isso é muito importante. Então aprenda a dizer não e aprenda a delegar aquelas atividades que você pode delegar. Você não precisa fazer tudo, principalmente para as mães, né? Eu tenho o quê? A gente tem muito essa história de que eu tenho que dar conta de tudo. Às vezes a gente não dá conta de tudo. E querer dar conta de tudo sozinha causa muito estresse. Isso é muito prejudicial para o seu estudo. Então aprenda a dizer não e aprenda a delegar. Que isso vai te facilitar muito a sua rotina de estudar em casa. Que em casa é onde estão as suas maiores distrações do estudo. Vamos lá, mais uma? Essa é muito legal. Apaixone-se pelos seus estudos. Deixa eu ver ali a Mayra. Tem momentos que é bem difícil dizer não. É difícil dizer não, né? Eu tenho muita dificuldade de dizer não, mas a gente precisa aprender a dizer não. Não só no momento de estudo, mas na nossa vida. Isso vai facilitar muito a nossa vida, aprender. Não é sempre dizer não, né? Não é só dizer o não, é dizer o não no momento que ele precisa ser dito. É ter essa capacidade de distinguir os momentos. Isso eu não posso fazer nesse momento. Então, a minha resposta agora é não. Mas eu posso fazer num outro momento isso para você. Ou eu posso delegar isso para uma outra pessoa para fazer para você. Apesar de ser difícil, nós precisamos aprender a dizer o não. Todos nós temos que aprender, né, a dizer não na hora que precisa ser dito.
antes de entrar aqui no Wood, deixa eu ver se eu perdi alguma pergunta. Se vocês tiverem mais alguma pergunta. Eu acho que não. Acho que tá aqui, acho que eu consegui responder todas. É isso. Vamos lá. Essa parte é muito legal. Apaixone-se pelo seu estudo. Isso aqui é possível, a gente se apaixonar pelo nosso estudo. Lembre-se que tudo faz parte do seu estudo. Aquela questão que eu falei antes, né? Do nosso ambiente, do nosso material. Tudo isso a gente pode se apaixonar. Estude num local que você goste de estar. Tudo bem, professor Fábio? Bem-vindo. Tô te acompanhando, viu? Tô fazendo os desafios aqui de lógica, de matemática que você tá colocando. E eu gosto muito de fazer os desafios. Eu tô fazendo em casa, viu? Acho muito legal. Pode continuar colocando aí. Professor Fábio coloca uns desafios bem bacanas lá no Insta. Pra quem tá estudando para concurso, bem interessante seguir, viu? Vamos lá. Então, quando a gente se apaixona pelo estudo, a gente estuda no estado de fluxo, a gente entra no estado de fluxo e você começa a querer estar sempre ali em contato com aquela matéria, em contato com aquele seu momento, começa a ser prazeroso para você. E olha que bacana, porque às vezes a gente fala assim, né? Mas eu não gosto muito, não gostava muito de estudar, agora eu tô gostando tanto de estudar, tô gostando tanto de aprender. O que será que aconteceu? É que seu cérebro, o nosso cérebro tem uma capacidade incrível de pegar uma atividade que a gente não considerava prazerosa e colocar no nosso repertório de atividades prazerosas. É por isso que isso acontece. Então, quando a gente está ali apaixonada pelo nosso estudo, a gente entra no estado de fluxo, ou estado flow, né? Estado de flow. Ali a Keila falou do estado de flow. Então, quando a gente tá tão envolvida naquele momento, o que é mais ou menos o estado de fluxo? É quando a gente cria aquele momento de prazer, a gente vive tão intensamente aquele momento que é incrível, você não vê as horas passar. Você consegue ficar mais aberto para aquele momento. O seu consciente, vamos dizer assim, ele te dá uma trégua e o seu subconsciente ele fala mais alto ali naquele momento para você. E o nosso subconsciente é como se ele fosse uma esponja. Ele assimila tudo quando ele está mais ativo. E pensa, o seu consciente saindo de cena no momento de estudo. E o seu subconsciente ali, ó, uma esponjinha, assimilando tudo que você está estudando. Isso é gratificante, isso é prazeroso. E quanto mais você conseguir estar nesse momento, mais você vai querer viver esse momento. Pensa assim, quando você era adolescente e você teve lá a sua primeira paixão. Você se apaixonou pelo seu coleguinha lá da sala, da escola. Você queria estar o tempo todo com ele, você queria saber dele. Quando você estava do lado dele, o tempo, meia hora, parecia que tinha passado 5 minutos. Você queria estar em constante contato com ele. É a mesma coisa com o seu estudo, quando você entra em estado de fluxo ou estado flow. Quando você está nesse estado, as horas você deixa de contar as horas. Você não lembra que você tem que levantar. Você não tem nem dor nas costas, Mayra. É tão prazeroso estudar nesse estado que você vai querer voltar a estudar para você sentir esse prazer novamente. Porque quando a gente tem uma atividade prazerosa, o nosso cérebro entende que aquilo é importante pra gente. E você quer viver aquilo de novo. Então você fica voltando, executando aquela atividade de novo para que você tenha aquela mesma sensação prazerosa.
e libera hormônios, fala lá com o nosso cérebro. Não vou falar de hormônios aqui para não falar os nomes errados, mas estudar em estado de fluxo, você vai elevar muito a sua performance nos seus estudos. Eu estudei muitos dias em estado de fluxo. Por isso que às vezes eu falo para as pessoas que eu passava 8 horas estudando. A pessoa fala, mas não é possível passar 8 horas estudando. Já passei até mais, eu não falo aqui para não assustar muito. Mas eu gostava de ficar estudando. Era prazeroso. Quanto mais eu estudava, mais eu tinha vontade de estudar. E o dia que eu não estudava, eu sentia falta de estudar. Então, estado de fluxo é um estado assim que você vai sentir até uma necessidade de estar estudando, de estar aprendendo. E olha só que informação interessante que a Sônia falou pra gente. Quem assistiu a live de terça-feira com a Sônia, ela falou qual que é o nosso hipocampo. Existem 700 novos neurônios, se eu não estou enganada, 700 novos neurônios produzidos diariamente no nosso hipocampo. E o nosso hipocampo é o responsável por levar a nossa memória de curto prazo, aquilo que você estudou durante o dia, durante o sono. O nosso hipocampo pega essas memórias de curto prazo e leva para a nossa memória de longo prazo. E nós temos 700 novos neurônios diariamente produzidos pelo nosso hipocampo para fazer isso. E se a gente não estuda, se a gente não aprende uma coisa nova, ele não tem o que levar da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E o que a Sônia falou que acontece com esses nossos neurônios? Existe a poda neural. Acho que é poda neural que ela falou. Ou seja, nós estamos perdendo diariamente 700 neurônios que a gente poderia estar utilizando para aprender uma coisa nova. E olha só, gente, é muita coisa. Por isso que a gente fala que o estudo, se ele for constantemente você está aprendendo, porque tem 700 neurônios novinhos ali esperando para pegar essa memória e colocar lá no longo prazo para você. E se você não estuda, não aprende nada, existe a poda, você perde 700 neurônios todos os dias. Olha que interessante, eu não sabia dessa informação. Então eu achei muito importante isso, porque às vezes a gente fala assim, né? Não sei se vocês já ouviram, que a pessoa tá assim com 40 anos, fala assim, eu já tenho 40 anos, eu não tenho mais condição de estudar, eu não tenho mais condição de aprender, eu não tenho mais condição de passar no concurso público, e agora tá aí a prova, ó. Isso é historinha que a gente fica contando pra gente, porque todos os dias a gente tem 700 novos neurônios. Ah lá, ó, isso mesmo, são formados cerca de 700 novos neurônios todos os dias. Então essa historinha que a gente fica contando, que a gente escuta, que eu já tô com 40, já tô com 50, eu não tenho mais condições de aprender, agora é historinha mesmo, porque você tem sim. Todos os dias você tem a capacidade de aprender com 700 neurônios novinhos ali para você. Isso é interessante, não é? Saber isso, porque já poda ali a sua historinha. Não existe essa historinha mais de não tenho mais idade para aprender. Todos nós temos capacidade de aprender, sim, e diariamente. O hipocampo é a principal estrutura para a memória de longo prazo. É isso mesmo. E é importante dormir, para que o nosso hipocampo trabalhe adequadamente. Tem que ter um sono de qualidade, porque é durante a noite que ele faz essa transposição da memória de curto para o longo prazo, com os nossos 700 neurônios novinhos diários. Estou com 58 anos e estudo e aprendo todos os dias. Pronto. Aí, a Marlene tá ali falando, mais uma prova de que essa historinha de que eu não tenho mais idade para aprender. E Marlene, tem idosos com 70 anos, 80 anos, aprendendo coisas novas, aprendendo um jogo novo, uma atividade nova, mexendo no computador que não sabia. Então, é possível sim aprender, independente da idade. A Marlene tá aqui,
é jovem ainda, né? Mas já serviu, né, Marlene, para dar o exemplo. Tem gente que tá com 40, tá falando que não vai mais aprender. Então, a Marlene tá com 58 e aprende todos os dias. Eu vi que tinha uma pergunta ali. Ah, como fazer para estudar em estado de fluxo, estado flow? Nossa, Ilza, isso aí cabe uma live inteirinha pra gente falar como a gente faz para estudar nesse estado de fluxo. Porque imagina se todo mundo conseguisse estudar em estado de fluxo. Acabou a tristeza, acabou a dor nas costas, acabou ficar estressado no momento que está estudando. Eu vou falar em estado de fluxo mais um pouquinho, Ilza, deixa eu só ler aqui. Um amigo de quase 60 anos passou num concurso para cartório. Nossa, cartorário. Dona de cartório, né? Nem sei se chama cartorário. Mas é realmente um dos concursos mais difíceis que tem para fazer. A gente sabe que é muita matéria, é muito concorrido. Tá aí, quase 50 anos passou num concurso para cartório. Ou seja, tá só jogando por terra aqui as historinhas, né? De que não tem mais idade para aprender. Ilza, estado de fluxo. Eu tô vendo aqui que o nosso tempo, ele tá bem pequeno. E o estado de fluxo, ele dá uma live inteira. Como a gente faz para aprender a estudar no estado de fluxo, para viver esse estado de fluxo? Paulo, você viveu esse estado de fluxo, de paixão pelo seu momento de estudo, que você gostaria de estar ali? Mais um exemplo ali. Tenho 71 e está aprendendo com as lives. Ah, obrigada. Tá vendo? Não tem idade não. Tem alguém aí mais velho? Mais de 71, tá vendo? Tem alguém de 80? Cadê os de 80 aí? Ah, o Paulo, eu entendi, Paulo, não tem mais de 80. O Paulo estudava no estado de fluxo. Ilza, eu não vou conseguir responder toda essa pergunta, mas o que eu falo do estado de fluxo? Eu vou fazer uma live, vou fazer o compromisso aqui, de quinta-feira que vem, ou a próxima live que eu vou fazer sozinha, eu vou falar do estado de fluxo. Como fazer para estudar no estado de fluxo? Porque isso vai facilitar a vida de muita gente, estudar no estado de fluxo. E é realmente muito bacana. Mas eu vou dar uma pincelada. Primeiro a gente precisa ter um objetivo claro. O que a gente quer? Qual é o nosso objetivo? Onde a gente quer estar? O que você quer com aquele estudo? Você precisa ter a concentração e foco. Eu sei que o estado de fluxo, quanto mais em estado de fluxo você está, mais concentração e foco você tem. Quando você está em estado de fluxo, você tem aquela perda da consciência. Então, o estado de fluxo tem muitas coisas bacanas. A perda da consciência, da autoconsciência, é aquilo que eu falei da esponjinha, de você deixar mais aqui o seu subconsciente e tudo que você vai aprendendo, você assimila com maior facilidade. Então, tem muito isso. Você perde a noção de tempo. A noção de tempo é muito gostoso. Quando você está estudando, você perder a noção de tempo. Porque você consegue ficar muito mais ali focado no seu estudo, sem ter a necessidade de parar. Então é muito bacana estudar em estado de fluxo. O que mais? Quando você estuda em estado de fluxo, você tem que dosar, dar um equilíbrio entre os desafios que você se dá, que você dá para o seu cérebro. Então, Ilza, tem muita coisa bacana para falar de estado de fluxo. Eu não vou conseguir falar tudo agora. É muita coisa mesmo para estado de fluxo. Mas vamos combinar da gente fazer a próxima live e falar como a gente deve fazer para conseguir entrar nesse estado de fluxo. E quais são os ganhos que a gente vai ter estudando nesse estado. Eu vou fazer esse compromisso. Próxima live que eu fizer sozinha, eu vou falar de estado de fluxo. Como a gente vai fazer eu vou ensinar você a entrar e ter os ganhos do estado de fluxo, tá bom? Ali tem uma mensagem do Paulo. Eu vou ler e vou ter que encerrar a live, pessoal, porque já deu. O bom desse estado é que é duradouro. Diferente de uma balada ou de um churrasco. Verdade, né? A balada e o churrasco dura ali, sei lá, 4 horas, 5 horas.
E o estado de fluxo, depois que você aprendeu a estar nele, você pode estar nele todos os dias. Você pode estudar nele todos os dias. E você fica menos cansado. Na verdade, eu não ficava cansada. Quando eu entrava em estado de fluxo, eu não ficava cansada durante o dia inteiro de estudo. Eu estudava o dia inteiro e ia dormir relaxada. Porque eu estava fazendo uma atividade que para mim era muito prazerosa. Então eu quero ensinar vocês a entrar nesse estado e viver esse estado. Não só no estado de fluxo, em outras partes da vida de vocês também, em outras rotinas, tá bom? Eu vou ter que encerrar a live, porque o tema tá gostoso, eu gosto de falar desse tema, principalmente a hora que entrou em estado de fluxo, eu passaria aqui mais 2 horas falando, mas para respeitar o horário da live, respeitar vocês que estiveram aqui disponíveis ouvindo essa live, que tenha sido proveitosa para vocês, que vocês tenham aprendido. Se tem dúvidas, pode mandar dúvidas lá no Insta, no direct, pode mandar lá no YouTube também, no canal do YouTube. Eu vou ter o maior prazer de responder as dúvidas de vocês. Gratidão para cada um de vocês que estiveram aqui comigo, que passaram por aqui. E vou até parabenizar vocês que escolheram estar aqui nessa live, escolheram aprender um pouquinho mais, escolheram usar parte dos 700 neurônios que estavam ali disponíveis e que vocês possam tirar o maior proveito disso, que eu aprendi muito também com vocês, eu aprendo muito com as perguntas de vocês e eu aprendo muito também preparando a live, estudando o conteúdo para trazer aqui para vocês. Então, para mim é um prazer também estar aqui com vocês. Gratidão e eu aguardo vocês na próxima live do Performe. Um beijo!